E se eu falar para vocês que o governo Trump ajudou demais o Brasil e também os outros membros dos BRICS, incluindo o seu pior inimigo, pelo menos geopolítico e comercial, que são os chineses, e também os indianos. Com a retirada das tarifas pela Suprema Corte dos Estados Unidos e com Trump colocando tarifas inicialmente de 10% e 15% em escala global, o Brasil foi o país mais ajudado do mundo pelo governo americano. Vamos entender exatamente o porquê, o que isso representa para a produção local americana e, claro, quais são as possíveis consequências para a própria economia dos Estados Unidos. Lembrando que uma sensação de insegurança jurídica e quebra de acordos comerciais pode vir aí em um futuro próximo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês, galera, o QR Code aqui, ó, para você ter acesso às melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, que são as roupas da Insider, porque nesse momento a Insider está te oferecendo essas roupas de altíssima tecnologia, cara, tecido modal, não amassa, não deixa aquele cheirinho desagradável no final de um dia cheio de trabalho. É, assim, completamente moda atemporal, né? Eu adoro, galera, colocar aqui uma calça jeans ou uma calça da Insider, colocar as camisetas tech t-shirt ou as core t-shirt. Existem vários modelos. O guarda-roupa é só Insider. Você pode ter elas com 10% de desconto se for usuário recorrente ou até 20% de desconto se você for a sua primeira compra, né? A primeira compra por CPF. Olha lá o site, galera. Tenho certeza que para você, ou para o eventual presente, homens, mulheres, várias cores, tamanhos, você vai achar o melhor modelo específico para você. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, o governo Trump, discutimos isso em um passado recente, levou um duro golpe da Suprema Corte dos Estados Unidos, porque os americanos tinham feito uma lei de emergência nacional baseada numa legislação de 1977, que garantia que, como os americanos estavam completamente endividados e existiam países que estavam super explorando os Estados Unidos, o poder executivo, o governo americano, o governo Trump, roubou as premissas do legislativo, que tem a premissa na Constituição americana de criar tarifas contra outros países, e alegando uma situação de emergência nacional, passou ele mesmo a definir as tarifas, o dia da libertação, colocando a tábua lá, olha, esse país, tal, enfim, né? Claro que talvez ele tenha abusado bastante, porque a legislação, segundo a interpretação da Suprema Corte, por 6 votos a 3, não era para ser utilizado dessa maneira, e muitas vezes ele ameaçou usando tarifas. União Europeia, se você não deixar a Groenlândia dominar a Groenlândia, colocaremos tarifas a mais em vocês. Suíça, não gostei do tom que você falou comigo em relação aos protecionismos, então vou colocar tarifas a mais em vocês. Brasil, já que você teve ali a prisão do Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Lei Magnitsky, mais ações. Cara, convenhamos que isso foge da questão comercial de exploração econômica e entra muito mais em questões políticas, quer você concorde ou não. Até por isso a interpretação é da Suprema Corte. Por que eu falo para vocês que o Brasil ele foi um país muito ajudado? Porque o Brasil, lembrando, a gente chegou a ser tarifado em 50%. Depois que rolou uma química entre o Lula e o Trump, houve a negociações de alguns produtos, como o café, como o suco de laranja, e esses produtos foram isentos novamente. Só que cuidado, cerca de 22% das exportações brasileiras ainda estavam com as tarifas mínimas de 10%, mais os 40% por conta das sanções políticas. 22% das exportações. Agora que a Suprema Corte tirou essas tarifas para o mundo inteiro e o Trump utilizando outra legislação, outra seção comercial, só que agora só possibilita a instalação de tarifas provisórias, válidas por no máximo 180 dias e no máximo 15%, eu diria que o Brasil foi taxado em 15% também. Inicialmente em 10%, depois vai subir para 15%. Só que aí não é só o Brasil, é o mundo inteiro, ou seja, o Brasil fica em pé de igualdade. Quando a gente faz uma espécie de comparação como eram as tarifas e como ficaram hoje, o Brasil teve uma redução de cerca de 13% das suas tarifas médias. A China 7,1%, a Índia 5,6%. Ou seja, os americanos, por meio dessas tarifas, eles acabavam tirando as tarifas de Brasil, Índia, China, que são, entre aspas, inimigos geopolíticos ou inimigos comerciais, são membros dos BRICS, e aumentaram as tarifas contra Japão, contra a Coreia do Sul, contra a União Europeia, que são membros aliados. O Brasil,
o próprio Alckmin, né, nosso vice-presidente, ele falou que o maior comprador do Brasil hoje é a China, depois vem a União Europeia e depois os Estados Unidos. Mas, embora os americanos estejam somente em terceiro lugar, eles são os primeiríssimos quando se trata de produto industrial manufaturado. Peças de aviões, combustíveis, alguns produtos da agropecuária que também passaram por algum tipo de processo industrial de transformação. Os americanos, eles são muito compradores. A China, por exemplo, se destaca como a grande compradora de soja, grande compradora de petróleo, compradora de ferro, não em relação a produtos manufaturados. Ou seja, segundo o Alckmin, embora a tarifa continue agora de 10 ou 15% em um futuro próximo, como os outros países também serão tarifados, entra em pé de igualdade. Só lembrando que foram anuladas as tarifas aplicadas por conta das ações recentes do Trump. Mas tarifas, por exemplo, em relação ao aço e alumínio que o Brasil já sofria, essas continuam em 50%, também com a justificativa do governo americano de proteger a sua indústria de base nacional, mas com uma legislação mais antiga. Professor, e existem produtos que foram melhorados aí? Com toda certeza. Por exemplo, quando a gente fala do café solúvel, do mel, do pescado, as uvas, combustível, produtos, peças de aviões. Cara, o setor do mel talvez tenha sido mais beneficiado, né, por essas tarifas de 15% aplicadas contra o Brasil e outros países do mundo também. Os próprios líderes da Organização do Mel do Brasil falaram que os americanos prejudicaram toda a cadeia produtiva, que os problemas de escoamento e desvalorização que aconteceram para o mel brasileiro aumentaram demais com a ação americana, que o Brasil não tem a capacidade de dar conta de todo o volume de exportação. O Brasil exporta mel orgânico para os Estados Unidos, de altíssima qualidade. Cerca de 80% de toda a produção de mel do Brasil ia para os Estados Unidos. E aí, se não exporta, fica no mercado interno, desvaloriza. Às vezes você até tem um custo de venda menor do que foi o seu custo produtivo, gerando uma crise generalizada no setor. O Estado brasileiro até tentou auxiliar em alguns locais específicos, porque existem alguns produtos que conseguiram buscar novos mercados. Outros, como mel, não. A questão do pescado, por exemplo, no Brasil também. Quase que 50% da nossa produção de pescado vai para os Estados Unidos. Se os americanos colocam taxa de 50%, cara, isso inviabiliza as exportações. E isso dificulta toda a lógica da cadeia produtiva brasileira. Ou seja, as notícias, por incrível que pareça, com tarifas de 15%, são relativamente boas para o Brasil. Mas cuidado, por quê? Eu diria que, por enquanto, são esses 15%. Mas o Trump já alegou que ele tem outras artimanhas do ponto de vista legislativo para colocar tarifas contra vários países. Pode ser que a Suprema Corte inviabilize novamente? Pode ser. Porque os americanos, grande parte das legislações, elas foram criadas em outro contexto. Pô, cara, vai utilizar uma legislação de 1930? Possivelmente, os legisladores da época não estavam pensando numa guerra comercial. O Trump vai interpretar à sua maneira, e claro que a Suprema Corte pode considerar que o Trump interpretou de maneira errada a Constituição americana, e que deveria ser aprovado pelo Legislativo. Isso pode acontecer. Entendam a sensação de insegurança jurídica que isso gera para os Estados Unidos. Você hoje teria coragem de fazer um contrato comercial com os americanos, sabendo que a lei pode mudar de uma hora para outra, depende do bom humor do Trump e da interpretação da Suprema Corte? É complicado. O exemplo que eu posso dar para vocês é o exemplo do Japão, da Coreia do Sul e da própria União Europeia. Ontem, os parlamentares europeus, eles se recusaram a aprovar o acordo fechado com os Estados Unidos, porque inicialmente os americanos tinham tarifado em 30%, fecharam um acordo com a União Europeia de tarifas de no máximo 15%, mas em troca a União Europeia compraria combustíveis dos Estados Unidos, fariam altos investimentos, deixaria uma série de produtos americanos entrarem livremente no mercado europeu em troca de tarifas de só 15%. Mas alguns produtos isentos. E agora, o acordo continua? Os parlamentares europeus querem maiores explicações. O Ursula von der Leyen, fala para mim, e aí, o que vai ser do Trump? O Trump mesmo falou que é para os outros países não ousarem brincar com a decisão da Suprema Corte. Porque países que brincarem com a decisão da Suprema Corte, ou seja, não respeitarem os acordos que foram travados com os Estados Unidos, se referindo, né, a Vietnã, a Japão, a Coreia do Sul, a própria União Europeia, podem sofrer sanções ou punições ainda maiores em relação a novas tarifas que serão aplicadas pelo governo americano. Por isso que eu falo, o Brasil teve uma redução geral das tarifas, pelo menos até o momento.
o Brasil não tinha fechado nenhum tipo de acordo até o momento. Então, não vai trazer uma sensação de insegurança jurídica ou quebra de um acordo porque não tinha. Eu diria que para o Brasil, como o próprio Alckmin falou, dos males o menor. A gente fica em pé de igualdade para competir com outros produtos e pode ter acesso novamente ao mercado americano. Será, galera, que o Trump ele vai continuar com essas decisões políticas? Porque, por enquanto, está auxiliando os países dos BRICS, hein? Vai continuar assim? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.